Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 29 de julho, domingo, com os melhores planejamentos de palpites, prognóstico e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, Áustria, rodada 1, o jogo do Stuttgart versus Pontem, início às 5h30 da manhã. A equipe do Stuttgart vem a 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Em 5 jogos saiu mais de 1,5 gols. Em 4 de 5 saiu, ambas as equipes marcam. Já a equipe do Pontem vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, 3 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 também saiu, ambos marca, saiu mais de 1,5 em todos os jogos. No último confronto deu Pontem atuando fora de casa pelo placar de 2-0. Em casa, o Stuttgart vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Fora de casa, o Pontem vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Primeira rodada, início de temporada para essas equipes. Lembrando que não é a liga principal da Áustria, é a segunda divisão da Áustria esse jogo. Diante disso, não vou focar no favoritismo do visitante, porque na primeira divisão o favorito seria o Stuttgart, mas aqui é outro Stuttgart. Então, para essa partida, eu vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para a Bélgica, Liga Jupiler, é a primeira divisão da Bélgica. Esse jogo tem início às 8h30, Antwerp versus Cercle Bruges. A equipe da casa vem a 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E a equipe do Cercle Bruges vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. O último confronto deu Antwerp pelo placar de 2-1. Primeira rodada para essas equipes, início de temporada na Bélgica, mas o Antwerp é o favorito. Nos últimos confrontos mostram isso. Diante disso, vou acreditar no mercado para casa com empate anula. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do São Paulo versus Bahia, início às 11 da manhã. A equipe do São Paulo vem a 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, ou seja, em 5 jogos, em 4 deles bateu mais de 1,5 e ambos marcam. E o Bahia vem a 4 empates e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Vem a 5 jogos sem vencer. O último confronto deu Bahia atuando em casa. São Paulo também venceu seu confronto atuando em casa. Em casa, o São Paulo vem a 5 vitórias consecutivas. 5 jogos de invencibilidade. Venceu Atlético Paranaense pelo Brasileiro, Tigre pela Sul-Americana, venceu o Fluminense, venceu o Palmeiras e venceu o Santos. Fora de casa, o Bahia vem a 3 empates e 2 derrotas. Na classificação, a equipe do São Paulo atualmente é o 7º colocado com 25 pontos, ou seja, está apenas a 1 ponto aí do G6 e a 3 pontos do G4. Já a equipe do Bahia está na zona da degola, na 17ª colocação. Para essa partida não tem muito o que comentar. São Paulo favorito, vou deixar São Paulo para vencer o jogo. Vamos agora para mais um jogo, desta vez amistoso. O jogo do Feyenoord versus Benfica de Portugal. Início às 11 da manhã. O Feyenoord vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 3 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o Benfica vem a 4 vitórias e 1 derrota. Em 5 bateu mais de 1,5 gols. O último confronto deu Benfica atuando em casa. Em casa, o Feyenoord vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 4 jogos de invencibilidade. Benfica fora, 3 vitórias e 2 empates. 5 jogos de invencibilidade. É um amistoso de gente grande. Diante disso, vou acreditar em um jogo bem equilibrado tecnicamente. Vou deixar o mercado para mais de 1,5 gols ou fora com empate. Vamos agora para o retorno da Bélgica, Liga Jupiler, o jogo do Clube Bruges versus Mechelen, início às 13h30, primeira rodada. A equipe do Bruges vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Em 5 jogos bateu mais de 1,5 gols.
Em 3 de 5 bateu ambos as equipes marcam em 2 deles. E a equipe do Michele vem a 4 vitórias e 1 empate. Em 5 jogos bateu mais de 1.5. Em 2 bateu ambos marca. O último confronto deu Bruges 3-0 fora de casa. O Bruges em casa vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Michele fora vem jogando muito bem. 4 vitórias e 1 empate. Mas em casa o Bruges sempre mantém o seu favoritismo. É primeira rodada. Diante disso vou deixar casa vence. Ou se você que prefere a linha de gols, podemos pegar o mercado para mais de 2.5 gols. Continuando, ainda na Bélgica, temos o jogo do Truinde versus Liège. Início às 14h15. A equipe do Truinde vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5. E o Liège vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. 3 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5. O último confronto foi 1-1. Para essa partida é um jogo muito equilibrado tecnicamente. Vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida ou casa com empate. Vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do Novo Horizontino versus Vila Nova, início às 16h30. A equipe do Novo Horizontino vem uma sequência de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5 gols. E o Vila Nova vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. 3 jogos sem vencer, a 5 saiu menos de 2.5. O último confronto deu Vila Nova. Lembrando que esse jogo tem início às 15h30. Novo Horizontino em casa vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vila Nova fora vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Na classificação, é um jogo bem equilibrado tecnicamente. A equipe do Novo Horizontino é o terceiro com 36 e o Vila é o quarto com 35, mas não passa por um bom momento. Diante disso, vou deixar um casa com empate nessa partida. Vamos agora para o Brasileiro Série A. Às 16 horas, temos América Mineiro versus Palmeiras. O América Mineiro vem a 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A 5 jogos bateu mais de 1.5 gols, bateu ambos marca e em 4 de 5 bateu mais de 2.5 gols. Já a equipe do Palmeiras vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. É uma equipe que em 3 dos últimos 5 jogos bateu menos de 2,5. Último confronto deu Palmeiras atuando em casa e fora de casa nos últimos 2 confrontos. Em casa o América vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Palmeiras fora, 2 derrotas e 2 empates, 4 jogos sem vencer. Na classificação o Palmeiras é o quarto colocado com 28 pontos e a equipe do América é o vice-lanterna com 10 pontos. Para essa partida não vou acreditar no favoritismo do Palmeiras e vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols. Vamos agora para o jogo do Botafogo versus Coritiba, início às 16 horas. O Botafogo é uma equipe que está na liderança por um bom tempo, vem a 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos bateu mais de 1.5 gols, nos últimos 2 bateu ambos marca. E um alerta que após o técnico do Botafogo, aí, o novo comandante técnico assumiu, o Botafogo não vence há 2 rodadas. Lembrando que a invencibilidade do Botafogo é ainda maior. O Botafogo vem em uma sequência de 11 jogos de invencibilidade, ainda na era do Castro e também do Iterino, e agora o novo comandante aí nas 2 últimas rodadas. Já a equipe do Coritiba vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5 gols. O último confronto deu Botafogo. O Botafogo em casa vem a 3 vitórias e 2 empates. Coritiba fora, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Lembrando que esse jogo terá transmissão ao vivo na Rede Globo, canal 13. Lembre-se, o Botafogo é o atual líder com 40 pontos, 11 à frente do Grêmio, que é o vice-líder, e enfrenta o Coritiba, que está na 18ª colocação com 14 pontos. O Botafogo em casa vem fazendo a melhor campanha, 8 vitórias consecutivas, ainda não perdeu nem empatou. E o Coritiba fora vem fazendo uma campanha bizarra na 17ª colocação. Vale ressaltar que o último confronto entre Botafogo e Coritiba, Botafogo venceu por um placar de 2-0. E para essa partida vou deixar Botafogo para vencer. Continuando, vamos agora para mais um amistoso. O jogo do Sport de Portugal versus Villarreal. Início às 16 horas. O Sport de Portugal vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Em 5 bateu mais de 1.5. E o Villarreal vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em 5 bateu mais de 1.5. Último confronto entre eles, 1-1.
para essa partida pelo fator de o Sport de Portugal está em um melhor momento, vindo fazendo bons jogos, então vou deixar aí um casa com empate. Vamos agora para o Brasileiro Série D, o jogo do Pacajus versus Retrô, início às 17 horas. Pacajus vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Há 5 jogos bateu mais de 1,5 gols. Em 4 de 5 bateu ambos marca. E o Retrô vem a 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas consecutivas. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Vale ressaltar que é os 16 avos de final. É um jogo de ida e volta, esse é o jogo de ida. Pacajus em casa vem a 3 vitórias e 2 empates. Retrô fora, 4 vitórias e 1 derrota. Vamos no casa com empate nesta partida. Vamos agora ainda na Série D para o jogo da Princesa dos Solimões versus Ferroviário. Início às 17 horas. A equipe da Princesa de Solimões vem a 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Ferroviário vem a 2 empates e 3 vitórias, a 5 bateu mais de 1,5. Princesa em casa vem a 3 empates e 2 vitórias, a 7 jogos de invencibilidade. E o Retrô fora de casa, 3 empates e 2 vitórias, vem aí em uma sequência também de 7 jogos de invencibilidade, o Ferroviário. Então, para essa partida, mesmo atuando fora de casa, vou acreditar num Ferroviário com empate ou mais de 1,5 gols. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo da Ponte Preta versus Vitória, retorno do Brasileiro Série B, início às 18 horas. Ponte Preta vem a 3 derrotas e 2 empates. A 5 bateu menos de 2,5 e o Vitória vem a 2 derrotas e 3 vitórias consecutivas. A 3 bateu menos de 2,5. Último confronto deu Vitória. A Ponte em casa vem a 3 derrotas e 1 empate. Vitória fora, 3 derrotas e 2 vitórias. Vitória é o vice-líder com 37 pontos. Só depende de si para retomar a liderança, que atualmente é do Sport, que venceu o CRB. E a equipe da Ponte Preta está na 13ª colocação. Mesmo atuando fora de casa, o Vitória tem condições sim, já que quebrou a invisibilidade do Sport atuando fora de casa. Era uma equipe difícil de ser batida. Para essa partida vou deixar mais de 1,5 gols e mercado de Metiode fora com empate. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Goiás versus Grêmio, início às 18h30. Goiás vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. E o Grêmio vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Lembre-se que em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto 0-0. A equipe do Goiás em casa vem a 3 empates e 2 derrotas. Grêmio fora, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na classificação, Grêmio vice-líder com 29 pontos e a equipe do Goiás 16º com 15 pontos. Lembre-se que o Grêmio fora de casa vem fazendo a 7ª melhor campanha. Goiás em casa não vem fazendo uma boa campanha, vem fazendo a 3ª pior campanha. Então, diante desse mercado, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Continuando, vamos agora para a Argentina, Liga Profissional, o jogo do Godoy Cruz versus Instituto, início às 20 horas. A equipe do Godoy Cruz vem a 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Lembre-se que em 4 de 5 bateu mais de 1,5 e o Instituto vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Lembre-se que em 3 de 5 bateu menos de 2,5. O último confronto deu Godoy Cruz. Godoy Cruz em casa vem a 4 vitórias e 1 empate. É uma equipe muito forte em casa. 5 jogos de invencibilidade e o Instituto fora, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. O último confronto entre essas equipes, o Instituto levou a pior. Godoy Cruz na classificação é o 10º colocado com 38 pontos e o Instituto é o 17º com 32 pontos. Para essa partida, vou deixar Godoy Cruz com empate ou mais de 1,5 gols. Mais um amistoso interclube, o jogo do Dortmund versus Manchester United, um clássico Alemanha versus Inglaterra, início às 22 horas. A equipe do Dortmund vem a 1 empate e 4 vitórias consecutivas. Há 5 jogos bateu mais de 2,5, em 3 de 5 ambos marca, e o United vem a 3 vitórias e 2 derrotas consecutivas. Último confronto deu Dortmund 4-1. Dortmund venceu os últimos 3 confrontos. Lembre-se que nos jogos do United, em 4 de 5 bateu mais de 1,5.
O Knight atuando em casa, atuando fora de casa, vem a 3 derrotas e 2 vitórias, e o Dortmund como mandante, 4 vitórias e 1 empate. Lembrando que este jogo é no campo neutro. Ainda assim, acredito que o Dortmund está na frente e vou deixar casa com empate. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste domingo de Brasileiro Série A, domingo de trade, dica de trade e aposta esportiva. Só que antes de finalizarmos o nosso vídeo, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal, para que vocês possam faturar aquela grana extra. Só que antes, se ainda deseja ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos como dicas extra, então nos segue lá no nosso Insta, NerdBet. Estarei deixando o link aqui na descrição. E também entre aí no nosso canal do Telegram com dicas totalmente grátis focada em aposta esportiva. Maravilha? Bom, sem mais delongas, antes de finalizarmos, como a opção de bilhete pronto, vou estar deixando para vocês uma tripla ou uma dupla, e a primeira delas será São Paulo para vencer. Vamos pegar aí São Paulo para vencer e Botafogo para vencer. Um back ao favorito, 2 back ao favorito. Essa é a dupla do canal NerdBet, formada com bilhete pronto. E outra boa opção que vocês podem observar seria Pacajus com empate. Podemos pegar Ferroviário e Princesa mais de 1.5, Ponte Preta e Vitória mais de 1.5, uma tripla aí muito boa. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Então, mais uma vez, se gostou do nosso vídeo, deixe o like para fortalecer, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Ao mais é isso, esse é o vídeo de hoje, uma boa sorte a todos e muitos green!